Boa tarde, Eli. É um prazer, meu amigo, falar contigo. Quanto tempo que a gente não se fala. Pois é, Jorginho, sabe o que eu estava pensando por aqui? Exatamente isso, há tanto tempo, acho que a última vez que a gente se encontrou foi no voo de volta da Copa do Mundo de 2010. Já já falaremos sobre ela, mas é interessante porque futebol definitivamente não combina com pandemia. Agora, também penso eu, não é o futebol que colabora para aumentar a pandemia. O que é que você pensa de tudo isso, Jorginho? Bem, Eli, eu sou a favor de permanecer jogando, mesmo porque, cara, o esporte tem contribuído muito em termos de saúde, né? Os atletas, eu estava, por exemplo, nesse período de pandemia, tive um período curto no Curitiba, de 2 meses aproximadamente, e o que é feito, o trabalho que é feito com os jogadores, nós fazemos 2 testes semanais, tem toda a preocupação, todo mundo anda de máscara, a comissão técnica, o tempo todo de máscara, os jogadores quando vão a campo, eles não vão com máscara, qualquer sintoma que um atleta sinta, ele automaticamente já está fora do grupo. Então, quer dizer, é muito rígido todo o procedimento, né, feito com o atleta. Se você não tem uma possibilidade, você já está muita gente ficando em casa, você não tem uma possibilidade de ver um jogo, de ver alguma coisa que te interessa, fica muito difícil. Não tenha dúvida que se fosse algo realmente assim, que fosse muito perigoso, né, em termos dos atletas se contaminarem, é claro que já aconteceu contaminação, você vê que não houve nenhum caso de um atleta, por exemplo, que teve problema e acabou falecendo. E o que a gente tem que pensar também é que, infelizmente, alguns atletas ou algumas pessoas dentro do futebol, dentro do esporte, não tomam os seus cuidados quando vão para suas casas. Então tem que ter o cuidado necessário. Nós sabemos que a pandemia é real, mas sabemos também que, além dos atletas, tem muita gente envolvida nisso. E essas pessoas que estão envolvidas, ele precisa do sustento. Então eu fico pensando num roteiro, num massagista. Muitos acabam sendo mandados embora, como aconteceu no ano passado com muita gente envolvida com o futebol que acabou sendo mandada embora. É claro que nós precisamos ter o cuidado necessário, mas eu sou muito a favor de continuar o trabalho. Ô Jorginho, é claro que como em toda profissão, você tem o treinador melhor, você tem o treinador pior, cada vez eu tenho mais consciência disso. Aliás, eu defendo a bandeira de que o treinador é um dos maiores e mais importantes responsáveis pelo sucesso ou às vezes até pelo fracasso de uma equipe, independentemente dele não ser protagonista, dele não jogar. Mas comandar essa nave nunca é muito fácil. Qual é o treinador bom, qual é o treinador ruim, ô Jorginho? Treinador bom é aquele que ganha, treinador ruim é aquele que perde. Você é tão bom quanto o seu último resultado. Eu costumo dizer muito isso. Essa é uma realidade, né? A gente, para trazer algo muito, muito prático, né? A gente sabe que hoje em dia a gente tem pleiteado, principalmente como treinadores, né? A FBTF tem pleiteado sempre uma continuidade no trabalho. E saiu essa lei agora da CBF, né? No caso, essa regra agora da CBF de só trocar de treinadores 2 vezes, ou se o treinador pedir para ir embora também 2 vezes. Eu acho muito justo ser recíproco, entendeu? Essa situação. Agora, normalmente, para a gente desenvolver um grande trabalho, um trabalho realmente assim consistente e vitorioso, a gente precisa de tempo. E eu lembro do Klopp falando sobre isso. Ele levou 4 anos até ter o primeiro título com o Liverpool. Mas aí eu também penso que existem algumas situações que saem dessa caixinha, né? Que saem dessa situação. Por exemplo, o Abel Ferreira. O Abel Ferreira, ele chegou e em 2, 3 meses ele conquistou títulos. Já o Rogério Ceni, ele precisou de um tempo maior, porque assim que ele assumiu, ele perdeu 2 títulos, ou perdeu dois campeonatos importantes, Copa do Brasil e Libertadores. Então não existe uma regra. Aquele que tem um tempo maior, para mim, ele tem um tempo, ele tem na realidade a grande possibilidade de desenvolver um bom trabalho, desenvolver um sistema tático para essa equipe, um padrão que essa equipe possa fazer, seja ela uma equipe reativa, uma equipe proativa, uma equipe realmente que joga em cima. Ele depende de tempo, porque você não consegue, na maioria das vezes, se você não tem um elenco. Porque eu falei de uma situação do Abel Ferreira, ele tem um grande elenco. Falei a situação do Rogério Ferreira, do Rogério Ceni, ele também tem um grande elenco. Agora, quando você pega uma equipe, como eu peguei, por exemplo, do Coritiba, estava o Barroca, aí me contratou, eu fiquei 2 meses, eu saí, foi o Rodrigo, ficou menos de 2 meses, daqui a pouco chegou o Morinigo. Não tem jeito, está fadado
a descer para a segunda divisão, como aconteceu. Não, é verdade. Aliás, as trocas, em alguns casos, principalmente nas equipes que caíram, elas foram categóricas, né? O treinador que saiu, o que sucedeu, normalmente acabou fazendo com que o trabalho fosse ainda pior do que o antecessor. Ou seja, não é neste caso a troca do treinador que vai salvar a pátria. Em alguns casos muito raros e específicos, isso pode acontecer. Agora, você bate numa tecla que é a minha há 40 anos. O resultado é senhor da razão. E eu sempre digo, um time ou uma equipe, ela não é obrigada a morrer abraçada com um treinador incompetente. Agora, o dirigente ele tem obrigação de fazer uma avaliação competente para saber, primeiro, quem vai contratar. E segundo, se mesmo depois de uma longa avaliação ele acabou contratando errado, ele tem que ter capacidade para poder julgar se está na hora de derrubar um treinador ou não. Resumo da ópera, Jorginho. A gente precisa ter um diretor executivo que tenha tanta competência quanto o técnico de futebol, senão as coisas vão ter mais dificuldade para evoluir, não? Eu concordo 100% contigo, Eli. Eu acho que é exatamente nesse ponto. Eu respeito muito os diretores executivos. Agora, assim, já tive vários diretores executivos trabalhando comigo, né? Sendo meu comandante ali. A grande dificuldade é justamente essa situação dele entender, mas também entendo ele, né? Só para completar esse raciocínio, a grande dificuldade é de ele realmente assim ter a capacidade, a vivência de realmente mensurar o tipo de trabalho que o treinador está desenvolvendo, se é um trabalho consistente, sério e que a longo prazo vai dar realmente o resultado esperado pelo treinador e por todos. Mas ele tem uma situação, porque ele não é o cara que manda no clube. Quem manda no clube é o presidente. A gente não sabe, por exemplo, lá no Coritiba, era o G5, era o presidente mais 4. Então, eles que mandam. Eu lembro que quando o presidente me mandou embora, ele falou, infelizmente eu fui voto vencido. Eu e mais um queríamos você, mas os 3 não queriam. Então, quer dizer, eu fui julgado porque o meu diretor executivo estava com Covid, estava internado e estava em coma. E graças a Deus ele acabou se recuperando. Então, é o Paulo Pelaipe. Eu fui mandado embora por uma diretoria que não tem vivência no futebol. Os caras entraram, ficaram 3 anos no clube, mas não sabia do futebol. E eu conversando com o G5, eu via claramente que os caras não sabiam absolutamente nada da bola. Então nós somos julgados por essas pessoas. E o diretor executivo, se ele não fizer aquilo que o presidente ou a diretoria está mandando, ele acaba sendo mandado embora. Então, para segurar o cargo, muitos diretores executivos acabam concordando com aquela situação e mandando embora o treinador, porque é muito mais fácil do que mandar embora o diretor executivo ou tantos outros jogadores. Então, esse é um problema sério que nós temos. Se nós tivéssemos, de repente, diretores executivos que conhecessem muito da bola, quem sabe, né? Eu acho que a gente também tem que pensar que para se chegar a uma situação como essa, você tem que se preparar, se capacitar, não basta ser apenas um ex-atleta, um ex-treinador, mas você precisa também ser capacitado em termos de gestão. Mas seria um cargo onde que um ex-atleta e um ex-treinador teria muita capacidade de estar pelo menos próximo dele, de repente ter um diretor técnico, alguém que pudesse mensurar o trabalho dele, realmente avaliar para ver se realmente, não, ele está fazendo um bom trabalho. Se a gente não tem, como presidente, eu tive essa oportunidade. O Eurico Miranda era um cara muito contestado, mas era um cara que mandava, falava, não vai fazer, não vai fazer. Não vai mandar embora, não vai mandar embora. Eu fiquei lá em 2015, 2016, ele falou, não vou mandar embora. Eu lembro que alguma parte das pessoas que cercavam ele queriam me mandar embora. E nós fizemos um bom trabalho. Eu fiquei invicto 34 jogos, fomos campeões cariocas invicto. Eu peguei o clube já muito mal depois do Celso Roth, que foi o último treinador, e conseguimos aí ficar 34 jogos invicto. Por pouco eu não permaneço na primeira divisão em 2015 para 2016, mas subimos em 2016 e fomos campeões cariocas em cima de Flamengo, Fluminense e Botafogo, que estavam na primeira divisão, e conseguimos ganhar de todos esses clubes. Então é muito difícil, né? É uma linha muito tênue essa do diretor executivo. Ô Jorginho, é interessante, né? Você citou o Abel Ferreira e eu acho que o Abel tem o melhor discurso que eu já vi na minha vida. Olha que são 40 anos de estrada e eu nunca vi um discurso tão bom,
tanto pré quanto pós-jogo, quanto do Abel Ferreira. Agora, não sei se o trabalho dele está diretamente proporcional ao discurso. O acadêmico dele, principalmente por conta da escola portuguesa, é muito bom. Agora, ele foi bem, é verdade, mas ele pegou um Palmeiras classificado em primeiro lugar na fase de grupos pelo Vanderlei Luxemburgo. Ele pegou uma equipe com várias revelações, com vários jogadores que foram promovidos, e todos eles, sem exceção, foram promovidos pelo Vanderlei Luxemburgo. Ele foi campeão da Libertadores com mérito dele e foi campeão da Copa do Brasil com mérito dele. Mas foi um fiasco na disputa do Campeonato Mundial. E quando eu coloquei todas essas questões, não só aqui no meu programa da Rádio Bandeirantes, como também no Show do Esporte, recebi uma avalanche de críticas. Um palmeirense falando isso, você tá contra o time, você não sabe nada. Nesse país aqui, se o cara chega com grife, como é o caso, por exemplo, do Sampaoli, que eu acho que é outro dos que são mais cotados do que realmente entregam, mas é uma posição minha, quando você coloca esse tipo de coisa, parece que você está contrário ao cara. E eu não tenho absolutamente nada contra o Abel Ferreira, nada contra o Sampaoli. Críticas são absolutamente profissionais, mas aqui no Brasil a gente faz uma crítica que é profissional, que diz respeito ao modelo de jogo, e ela é encarada de maneira pessoal. Isso não te incomoda, Jorginho? Eu quero dizer assim, Elia, que você foi muito feliz na sua colocação. Eu fiz 5 jogos, eu estava no SBT, né, como comentarista, um período ali que eu não queria assumir nenhum time, recebi esse convite, falei, eu vou ter essa experiência que eu acho muito legal, que eu já tinha tido isso em 2006, na televisão tanto brasileira quanto alemã, como comentarista. E fiz 5 jogos. O único jogo excepcional que o Palmeiras fez foi contra o River, o primeiro jogo lá. Foi 3-0 e acabaram perdendo em casa. Lembra disso, né? Lembro. Então, fiz mais 4 jogos. E o time realmente não foi bem. Eles tiveram a felicidade. Isso é uma realidade. O torcedor palmeirense, claro, fica muito feliz com o Abel Ferreira. Ele é um bom treinador? É um bom treinador. Ele me parece ser muito bom gestor. A gente tem amizades ali dentro também. As pessoas falam muito bem dele. Não tenha dúvida, mas ele poderia ter perdido o campeonato. Ele poderia ter perdido. A Copa do Brasil, também tudo aconteceu. Ele também poderia ter perdido o campeonato, mas foi feliz. E isso é muito bom. O que eu falei, a curto prazo ele conseguiu excelente resultado. Agora, não quer dizer que a equipe ficou com um sistema muito bem definido, jogando excepcionalmente, maravilhosamente bem. Não é verdade, porque eu fiz o jogo. Eu estudei essa equipe muito bem. Essa equipe tinha muitas fragilidades também, mas como você mesmo falou, ele pegou a equipe classificada em primeiro lugar. O Vanderlei Luxemburgo desenvolveu um excelente trabalho. Para minha infelicidade, digo minha infelicidade porque eu respeito muito o Vanderlei, ele foi demitido justamente no jogo contra o Coritiba, que eu era o treinador, que nós ganhamos dele lá de 3-1, e naquele jogo ele acabou sendo demitido, veio Abel Ferreira, e até brincaram que eu havia contribuído para o Palmeiras ser campeão, que não tem nada a ver, né? Mas eu acho que é isso. Essa coisa da grife do estrangeiro, do cara que vem de fora, seja do português, seja do argentino, você citou o Sampaoli. Respeito o Sampaoli. Não gosto dele, porque eu não gosto dele, mas como a forma dele lidar com as pessoas. Eu fui jogar um amistoso pela Ponte Preta com eles lá, saímos de Campinas, fomos até lá, levamos 3, 4 horas de ônibus. Ele nem me cumprimentou, não teve a capacidade de vir, descer do elevador dele, que ele fica olhando o treino de cima. Ele não teve a capacidade de descer um pouquinho e me cumprimentar, pelo menos por ter ido para lá, para falar com ele, para jogar, para treinar o time dele, que também foi para a gente, mas ele deveria ser um pouco simpático. Então, particularmente, não gosto muito da pessoa dele, né? Eu acho que ele é muito mal educado na beira do campo, briga com todo mundo, briga com hábito, xinga o meu jogador. Pode xingar o dele, mas o meu jogador não pode xingar de jeito nenhum. Então, é um cara totalmente desrespeitoso. Mas assim, todo mundo fala muito bem do cara. O time dele é agressivo. Agora ele coloca os caras até no último limite. Todos os jogadores, a maioria dos jogadores não gostam dele. O cara entrega alguma coisa, entrega. Agora, o elenco que ele formou do Atlético Mineiro, a gente esperava muito mais. Mas se fosse um brasileiro, com certeza teria sido mandado embora antes. Mas porque era o Sampaoli, não é mandado embora, porque é um cara que tem, e agora foi para o Olympique de Marseille, imagina, né? Então, com todo o respeito, naturalmente, claro, eu já fui estrangeiro no Japão como treinador, fui estrangeiro já nos Emirados Árabes, em Dubai,
quero trabalhar de novo lá fora. O meu sonho é um dia trabalhar na Alemanha, porque eu falo alemão, tenho um respeito muito grande naquele país. Os estrangeiros são bem-vindos. Agora, tem que ter não é 2 pesos, 2 medidas, entendeu? Você tem que realmente respeitar o treinador brasileiro, assim como você respeita também o treinador estrangeiro. Então, o que você falou do Palmeiras foi exatamente isso. O Vanderlei Luxemburgo tem méritos, sim. Ele conseguiu trazer alguns jogadores importantes da base, montou um elenco muito bem qualificado e por isso chegou aonde chegou. Talvez se ele tivesse tido tempo, ele foi campeão paulista, ele poderia ter sido campeão, assim como foi da Libertadores, da Copa do Brasil, sem fazer, quer dizer, pelo menos os jogos que eu fiz, foram 5, um muito, muito bom, mas os outros 4 bem razoáveis. É verdade, é fato. Eu tava me lembrando aqui de 2010, acompanhei muito de perto aquela Copa do Mundo, um frio danado na África do Sul e a gente ficava muito perto da concentração da seleção. Agora que já passou bastante tempo, foram mais de 11 anos de lá para cá, o que deu errado, Jorginho? Porque uma coisa me parecia muito clara, aquele time estava na mão do Dunga e na sua mão, aquele time tinha a qualidade, eu gostava de ver aquela seleção jogar. A única questão é que, infelizmente, e eu posso falar isso de uma maneira muito tranquila, porque tive uma relação fantástica com o Dunga, foi nosso comentarista na Copa do Mundo de 2006, eu fiquei 50 dias com o Dunga na Alemanha, viajei com o Dunga para tudo quanto é lugar, só que depois, quando ele assumiu a seleção, ele tomou uma outra postura, e cada um tem o direito de tomar a postura que quiser, ele sempre teve uma preocupação, e ele sempre teve uma dificuldade de relacionamento com a imprensa, mas eu entendo que aquele time poderia ter sido campeão do mundo. O que é que deu errado naquele time, Jorginho? Elia, você, como você falou, você conhece o Dunga muito bem, trabalhou aquele período, né? Eu fiquei como comentarista numa outra TV, numa outra emissora, e você caminhou bem com ele. O Dunga é desse jeito, o Dunga é um cara que bateu, levou, é um cara que não leva desaforo para casa, eu acho que por isso que eu me dei muito bem com ele, porque eu fazia, assim, sério, contrapeso mesmo, de tentar acalmar, tentar segura, não briga, não fala, não é hora, e é o jeito dele. Então ele realmente, assim, ele falava aquilo que vem na cabeça dele. Se ele não gostar de uma coisa, você sabe muito bem, como você falou, caminhou com ele 50 dias. O Dunga, quando ele não gosta, ele fala na cara do cara. E isso muita gente não consegue conviver com uma situação dessa. E ele é assim. O que deu errado? Um jogo, como aconteceu já em várias outras oportunidades. A seleção de 82 foi eliminada nas quartas. Muitas outras seleções foram eliminadas nas quartas, assim como a gente. Foi um meio tempo ruim que nós tivemos. Nós perdemos em 2 lances de bola parada, uma falta lateral, em que o Robinho, que estava na bola, deu as costas, e eles fizeram 2, meteram na área, e o Felipe Melo deu a casquinha, que acabou passando pelo Júlio. Uma razão que era muito clara, a questão da vuvuzela, você lembra bem, que era ensurdecedora, dentro do campo. Para você ter ideia, para eu falar com o Dunga, eu tinha que gritar no ouvido dele para ele entender o que eu estava falando, porque a vuvuzela não deixava. Era ensurdecedor aquele barulho. Então, quando o Júlio gritou, o Felipe não escutou, e acabou ele tomando aquele gol. No segundo gol, nós sabemos que normalmente a gente coloca um homem no primeiro pau para que essa bola não tenha casquinha, como a gente diz ali. Não deixe passar um homem na frente dele. Infelizmente deixamos esse homem passar, teve a casquinha e tomamos o segundo gol. Então foram erros de posicionamento, erros técnicos. Não digo nem tático, porque não é uma parte tática, mas esse é um erro técnico da nossa equipe. 2 erros técnicos da nossa equipe e que custaram uma Copa do Mundo. Como você falou, a gente tinha todas as condições, o grupo era muito bom, o grupo era muito comprometido. Uma das coisas, ou das primeiras coisas que o presidente pediu de 2006 para 2010 é que houvesse comprometimento, porque se a gente lembrar um pouquinho de 2006, a preparação, parecia assim, a gente não pode julgar, porque estava ali um grande amigo, treinador, campeão do mundo, que era o Parreira. Mas parecia assim que alguns jogadores não tinham comprometimento. Então, a palavra principal era comprometimento. Isso esses jogadores de 2006 até 2010 tinham demais. Fomos campeões da Copa América, campeão da Copa das Confederações e primeiro lugar nas eliminatórias, ganhando da Argentina lá de 3-0, um jogaço. Então, o que faltou é que já faltou para muitas outras grandes seleções, é justamente ser feliz naquele momento. E foi um erro, quase que assim, 2 erros individuais que nos custou isso. A gente teve o problema da expulsão do Felipe, que provavelmente se o Felipe tivesse
permanecido em campo. A gente poderia esboçar ali uma reação. Quando perdemos um jogador, a coisa realmente ficou muito difícil. Então, não foi porque o Dunga era duro, porque o Dunga era o jeito dele. O Dunga é assim, eu converso com ele várias vezes, às vezes ele fica chateado com uma situação, eu falei, calma, tal, até hoje, coisas que acontecem, então é a forma dele lidar com a situação. Como eu falei, para ele, bateu, levou, é o jeito dele, é o jeito gauchão dele de ser, é difícil de mudar, já com 56 para 57 anos, o Dunga 63, está com 57, mas assim, é um cara extremamente autêntico, fiel, leal, e eu sou muito feliz de ter passado esse tempo com ele, ter conhecido verdadeiramente o Dunga, quem ele é, e ele eu posso dizer uma coisa, como você mesmo falou, você passou esse tempo com ele, você conhece ele muito bem. O Dunga, ele quis o seguinte, ele não queria prioridade, nem privilégio para ninguém, ele tratou todos da mesma forma. Ele dava privilégio para um, dava privilégio para o outro. Se não dava, ele não dava para ninguém da imprensa. Ele foi dessa forma, ele era muito justo. Não, faço minhas as suas palavras. Verdadeiro, justo, leal, são características que representam com muita clareza o Dunga. Ele, claro que isso com o tempo, quem sabe, ninguém muda ninguém, mas essa aversão à imprensa de uma maneira geral talvez custe um pouco caro, não aquela seleção, mas custe um pouco caro a carreira do Dunga pós seleção, mas com certeza o Dunga deve avaliar isso com muita tranquilidade, saber para onde ele tem que correr. E é interessante a gente colocar todas estas questões, não, Jorginho, porque inclusive a seleção brasileira na última Copa do Mundo passou por algo muito parecido com o que vocês passaram na Copa de 2010 e ela é comandada e continua a ser comandada pelo Tite, que é quase uma unanimidade nacional. E também foi uma equipe derrotada pela Bélgica, 2 erros pontuais que acabaram custando muito caro. Ou seja, não dá para brincar em Copa do Mundo, você sabe bem disso, não é nem mata-mata, é só mata. Por isso eu sempre defenderei o futebol do resultado, eu sempre vou defender que quanto menos risco você correr, melhor. Você pode correr risco numa competição de ponto corrido, numa questão de mata-mata, esse risco custa muito caro, não dá tempo para recuperar, e só quem não enxerga esse fundamento acaba tendo dificuldade para interpretar essa ideia. Eu respeito muito a seleção de 82, mas eu gosto mais da seleção de 94, que foi campeã, mas cada um tem a sua posição, né, Jorginho? Só pra gente terminar, cada um que escolhe o que quiser, e é legal que a gente possa ser democrata e aceitar a opinião contrária, né? É verdade, é fundamental. Hoje em dia, né, o que a gente está vendo assim, é tanta intolerância com uma série de coisas, né, tanta gente intolerante com a posição, com a vontade, o desejo das outras pessoas, e é fundamental. Numa democracia a gente tem que ter esse tipo de pensamento. Cada um pensa de uma forma e tem que ser respeitado. É o que você falou. Você citou uma situação da Copa agora de 2018, né? Eu considero o Tite assim, um dos melhores mesmo treinadores do futebol brasileiro de todos os tempos. Muito bom, muito inteligente, mas a gente foi engolido pela Bélgica taticamente, coisa que não aconteceu, por exemplo, com Brasil e Holanda em 2010. A gente não foi engolido taticamente, a gente teve 2 lances, 2 erros bobos, né? Mas taticamente a gente estava muito bem consistente. E a equipe do Tite, com todo respeito, eu sei que ele entende muito de tática, mas os caras engoliram o Brasil taticamente, assim como a Alemanha engoliu o Brasil em 2014. Então, é fato. Não adianta ir contra o fato. Bem, eu também falei, numa entrevista com o Tite, também coloquei exatamente da mesma maneira que você colocou, usei inclusive essa palavra, fomos engolidos taticamente pela Bélgica, que mudou, o Roberto Martínez mudou o padrão tático da equipe, modificou o De Bruyne de posicionamento e o Lukaku e acabou engolindo taticamente o Tite. É natural que isso aconteça e é difícil interpretar, é difícil encaixar esse golpe, mas foi o que aconteceu e o treinador pode ficar incomodado, é fato, mas é um direito dele ficar incomodado e é um direito nosso avaliar e tentar, é claro, fundamentar as nossas posições. Meu caro Jorginho, adorei o papo, vê se não me abandona por tanto tempo, fico na torcida aí para que você rapidamente possa estar encaixado numa grande equipe, porque você tem conhecimento para isso, viu? Boa sorte. Obrigado, Elia. Foi um prazer falar contigo. Desculpa não ter te atendido na semana passada, como eu falei, né, em off, né?
Realmente estava pegado na semana passada, essa semana está um pouquinho mais tranquilo, estou até no meu sítio aqui, dando uma descansada junto com a minha família. Se Deus quiser, daqui a pouco vai estar acontecendo coisa boa aí, vai ter notícias boas para frente. Um abraço, amigo, prazerzão falar contigo.